Começar. Quem está inspirado para fazer oração? Eu só não vou fazer oração hoje, porque eu estou... Acho que esse é o motivo de orar, ô Malu. A emoção é a melhor coisa. Faz, Malu, para que você inspira a emoção de todos. Senhor Jesus, toca, Senhor, o coração das pessoas, para que possamos ajudar os nossos irmãos que saíram dos seus países, vindo parar na nossa terra. Abençoa eles, Pai. Coloca no coração do homem o amor e a caridade, que sintam empatia em ver o seu próximo tão necessitado, para que eles tenham o mínimo, Pai. Uma vez que já tiveram tanto e tiveram que largar tudo, Senhor. Ó Pai, ajuda todos eles. Que nós possamos, Senhor, ter mais amor no coração. Foi só isso que tu nos pedisse, Pai. Que amássemos a Deus e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Duas coisas tão fáceis de fazer, Pai, e que nós demoramos tanto a entender, que só ganharemos o reino que tu nos prometeste se fizéssemos essas duas coisas, Pai. Por que nos demoramos tanto a entender isso, Senhor? Toca, Senhor, o coração de todos e ajuda-nos, Pai, a sermos cada dia melhor, a amar a Deus acima do materialismo e aos nossos irmãos, independente do que ele seja, Senhor, de raça, de credo, de país, do que quer que seja, Senhor. Que entendamos a tua mensagem. Fica conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Bom, agora que eu vi que a mensagem é pedir e obtereis. Você veio, oh Jesus. É isso aí. Vamos elevar os sentimentos e conseguir auxiliar. Isso. Então vamos lá, capítulo 27, penúltimo capítulo do Evangelho. Pedi e obtereis. Não vejo a hora depois da gente retornar ao próprio estudo do Evangelho. As conclusões serão mais amplas, mais profundas. Depois de um reestudo, naturalmente estudando outras obras, né? E depois retornando a essas.
os nossos raciocínios vão ficando mais amplos, mais completos, mais profundos, tanto com relação ao passado quanto com relação ao futuro. Então vamos lá. Qualidade da prece. Qualidades. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas, que gostam de orar nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Então, uma oração que quer, né, agradar aos ouvidos alheios e quer se locupletar com a admiração dos outros pela oração realizada. Totalmente diferente da oração que fez a Malu aí, né? Digo-vos em verdade que eles, os que oram, desejando admiração alheia, já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto. E fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo. Não há mistério para os espíritos, né, superiores a nós. Sabem tudo, 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 tudo da nossa vida. Todos os pensamentos mais profundos, sejam eles raciocinados em qualquer lugar. Que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Não cuideis de pedir muito na vossa prece, como fazem os pagãos, uma prece ansiosa, com uma necessidade repetitiva de pedir, de pedir, de pedir. Não, não fazeis como... Não pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidas, quer dizer, pela quantidade de repetição ansiosa do pleito. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. É a gente que não sabe quais são as nossas necessidades, né? E pedimos o que o materialismo. É só materialismo. A prece parece mais uma necessidade que a gente reconheça aquilo de que necessitamos, inclusive as provas, para a melhoria espiritual nossa. Sim. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, ora, e nesse enleio social, quem é que não tem alguma coisa contra nós? Existem pessoas, vou botar de uma forma melhor, existem pessoas que têm alguma coisa contra nós? Sim, assim como nós também temos algo contra alguém. Mas veja, quando vos apresentardes para orar, se tiver alguma coisa em nós contra alguém, perdoai-lhe. Por quê? A fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os pecados. Agora, então, perdão ofertado traz benefício a quem o dá, certo? É um princípio até científico com relação à saúde da própria alma. Porque o sentimento oposto de não perdão gera dificuldades perispirituais, que são semifísicas, não tem muita diferença, para quem não perdoa. Ora, e nós próprios erramos, por que não vamos perdoar os outros, se nós próprios queremos o perdão para nós? Se não perdoardes, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará os pecados. É uma consequência da lei natural que o perdão
produza saúde, tranquilidade e paz a quem perdoou. Está muito bem explicado no livro No Mundo Maior. 3. Disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. Quer dizer, então, a nossa visão de nós mesmos precisa ser melhorada. Por quê? Porque muitos se dizem, não, eu sou uma pessoa, no mínimo eu sou justo. Eu posso não ser muito amoroso, reconheço, eu posso não ser muito caridoso. Às vezes me expresso com paciência, às vezes tento ser melhor, mas eu sou uma pessoa justa. Será mesmo? Essa é a visão incompleta que o homem tem a respeito de si mesmo. E talvez, na verdade, não seja verdadeira, seja fruto um tanto do orgulho, né? Porque, olha só, ele deu uma parábola para alguns se colocando aqui, que punham a confiança em si como justos. E os outros não. Os outros não valem nada. Eu desprezo os outros. Qual é a parábola? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Então, um era doutor da lei. Fariseu, conhecedor do texto mosaico, conhecedor dos profetas. Não era saduceu, que só se apegava a Moisés, né? Fariseu, crê na existência do mundo espiritual, tal, mas se colocava ao lado do povo, muitas vezes para ser admirado. E o outro publicano, quer dizer, esse aí está condenado. Na visão do judeu, quem é o publicano? É o cobrador de imposto, que alguns enriqueciam de forma inadequada, inclusive Zaqueu, e depois se recuperou, né? Dando de volta os benefícios que havia usurpado dos outros. Mas esse, publicano, esse não vale nada. Então, 2 homens. O modelo, pelo menos na casca. O outro, odiado. E os 2 foram orar. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, eu te agradeço. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens. Olha já a questão comparativa se mostrando numa posição superior aos outros. Não, eu te agradeço, Jesus, porque eu não sou ladrão, porque eu não sou injusto e eu não sou adúltero. Porque eu não sou nem mesmo como esse cobrador de imposto aí. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo. Eu dou o dízimo de tudo que possuo. Eu dou o dízimo de tudo aquilo que tenho. Mas faz oração para receber dinheiro, né? Que a viúva tem que vender a casa para pagar as orações. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu. Então ele está pensativo mais nos seus próprios defeitos. Portanto, na posição dele, ele é mais reflexivo. Mas batia no peito. Não é a batida no peito do orgulho, né? Meu Deus, tem piedade de mim e sou pecador. Declaro-vos que o que se afirmou diante de Deus como um pecador, voltou para casa justificado. E o outro não.
Porque aquele que se eleva será rebaixado. E aquele que se humilha será elevado. Beleza, gente? Vamos trazer 2 comentários de Emmanuel sobre esses 3 primeiros itens desse capítulo Pedi e Obtereis. O primeiro é do livro Palavra de Vida Eterna, é o capítulo Oração e Cooperação. Emmanuel repete aí aquele trecho: quando orar, vai para o quarto, fecha a porta e ora secretamente, porque a recompensa chegará. Aí Emmanuel põe assim: se a resposta esperada à oração parece tardar, em regra o homem e a mulher ficam amargurados. Amargurados. Eu estou fazendo oração, mas não está adiantando, eu estou querendo isso e não chega o auxílio. E aí o homem fica amargurado. Ora, vamos fazer um parênteses aqui. A amargura já mostra uma determinada sintonia, sim? Não com espíritos maus, mas com espíritos amargurados. Porque toda espécie de pensamento nosso faz sintonia com alguém. Raríssimos são os casos em que não existe uma sintonia mediúnica do homem com encarnados ou com desencarnados. Então, pensa bem, se a gente está amargurado, está, por exemplo, com raiva de alguém, com certeza tem uma sintonia mental com aquela pessoa. Ela recebe as nossas energias e emite de volta. Mas eu estou orando e parece tardar a resposta divina. Isso não está funcionando. Mas eu hipotequei todas as minhas forças na confiança em Deus. E também o homem grita: mas as tribulações ficaram maiores. Nós afirmamos: sou fiel, mas ao mesmo tempo eu sou esquecido de Deus. Agora pensemos. As provas e as dificuldades são exclusivas para nós? Só nós temos provas, expiações, dificuldades? Não. Todos temos dificuldades. Ninguém na Terra sem prova e sem expiação. Agora, nós que acreditamos estar apoiados em conhecimentos superiores, porque estamos buscando o conhecimento espírita, nos dedicamos a isso. Então, nos acreditamos apoiados por conhecimentos superiores. As dificuldades parecem uns suplícios intermináveis, uns suplícios lentos, que vão nos macerando a alma, que não será, então, as dificuldades para os outros, inclusive para os nossos entes queridos, inseguros da sua formação espiritual. Qual é o grau de ansiedade, de angústia que eles retiram das dificuldades vividas, haja vista que não possuem os conhecimentos superiores que nós buscamos nos embasar. Ora, devemos compreender que, para a solução dos nossos problemas, requisitamos de Deus o máximo possível. O Senhor está fazendo pouco. Na minha visão, você está me ajudando pouco. Estamos requisitando o máximo. É natural, portanto, que o Senhor peça para nós o mínimo de auxílio nas dificuldades dos outros, que são dificuldades grandes porque eles não possuem o conhecimento superior da formação espiritual que nós possuímos. Então, a visão deles é mais afligente. E como a nossa visão é menos afligente, e ainda sendo menos afligente, estamos pedindo o máximo ao Deus, Deus está nos pedindo o mínimo possível na colaboração das dificuldades alheias. Agora a gente reflete com Emmanuel aqui. É ele quem está falando aqui.
E nos nossos problemas, que naturalmente envolvem outros, nós temos nos manifestado assim na oferta do mínimo, quer dizer, com manifestações reais de paciência, manifestação de tolerância, com manifestação de compreensão e, principalmente, de serviço. Ora, mas naturalmente, para servir, você não pode estar impaciente, você não pode estar intolerante, você não pode estar incompreensível, porque o seu serviço não vai ser um bom serviço. Mas, tendo paciência, tem que agir. Tendo tolerância, tem que agir. Tendo entendimento, tem que fazer. Ora, então, em qualquer problema, qual é a pior atitude? É a inquietação, é a dúvida, é a não realização. Na suposição, nossa, de que o alto demora a chegar com a sua resposta, o que a gente tem que recordar? Ora, que então a crise está prolongada, o que vamos fazer? Ficar na posição de ansiedade? Não. O momento de crise é um momento de luta. O momento de crise é um momento de testemunho de fé. E se exigimos o amparo divino, é justo que Deus nos solicite, nesse mar de dificuldades e provas que todos vivem, um amparo mínimo aos outros. Beleza, gente? Do outro comentário de Emmanuel, ainda sobre esses... Por favor, repete o nome do capítulo aí, do livro, Vida, Palavras de Vida Palavras Eterna. E o capítulo Oração e Cooperação. Obrigada. O outro livro é o livro Pão Nosso. O capítulo é Quando Orardes. E ele repete o trecho, quando orardes, perdoai. Tá? Anotou aí? Quando orardes é o capítulo. A atitude da alma na prece, ela não pode ser mecânica. Ela tem que ser uma prece sincera. Ela tem que envolver os sentimentos e os raciocínios profundos. Não pode ser uma prece mecânica. Quando nós nos voltamos a Deus pela oração, a nossa consciência tem que entrar em contato com o sentido eterno e com o Criador da vida. O Criador da vida infinita. Só na nossa terra aqui quantos besouros existem? Criador da vida, quantos insetos? Aí nós entrei em contato com Deus pela oração. Uma oração sincera, muito profunda de nossa alma. Vamos examinar as sensações que experimentamos na prece. Para quê? Para que fazer esse exame das sensações que experimentamos na prece? Para compreendermos que é indispensável a manutenção da paz interna no contato com os outros e em todas as circunstâncias do caminho. Os outros também são filhos de Deus, por consequência, são nossos irmãos. E eu não posso entrar em contato com Deus, experimentar salutares benefícios de serenidade, de energia espiritual positiva,
para no contato com o próximo me manifestar com inquietude, com falta de serenidade, com falta de paz, ou em alguma outra dificuldade do caminho. Porque diz lá o capítulo 5 do Evangelho, né? Mesmo quando a gente perde um ente querido, se a gente demonstra um sentimento exagerado de dor, isso é falta de fé. Diz a mensagem de Samson, né? Isso é egoísmo. Os encarnados, nós, olha o que Emmanuel fala aqui. Os encarnados, nós, mesmo que não se conheçam, eles se comunicam pelos desejos manifestados em oração. Então tá, vamos orar aqui. Aí faz como a Malu orou para que toque os corações dos homens de forma que eles se interessem pelos problemas vividos pelos nossos irmãos venezuelanos, compelidos a sair dos seus países, a deixar todos os seus bens e entrar numa vida de extrema dificuldade. Sim. Vai no capítulo 5 do Evangelho. O homem tem suas provas, com causas no passado e finalidade redentora no futuro, que é mais joia, e que o espírita não lembra dessa segunda parte. E que nós devemos nos fazer sempre instrumentos de alívio das dificuldades alheias. Se possível, eliminar as dificuldades alheias. Se não é possível eliminar, pelo menos aliviar. Devemos nos considerar instrumentos dessa finalidade. Né? Então, a Malu faz essa oração. Corações são tocados? Corações são tocados. Para auxiliar os venezuelanos? Para auxiliar os venezuelanos. Só isso? Não. Os próprios venezuelanos são atendidos nos seus sentimentos profundos e, apesar de dificuldades de vida, mantêm o grau de força na conquista da vida. Porque tudo é recuperação, principalmente recuperação espiritual. Progridem. Progridem. É nas dificuldades que o homem mais progride. E os que têm condições de atender, atendendo, progridem. Então, quando oramos, nós nos comunicamos pelos desejos que manifestamos. Pois nesses instantes da oração, expedimos mensagens, expedimos apelos uns aos outros, expedimos intenções, expedimos projetos que procuram o objetivo adequado. Que procuram o objetivo adequado. Nós damos aula para as crianças e gostamos que elas prestem os concursos públicos e privados. Por quê? Porque os aprovados melhoram não o nível intelectual, mas a própria autoestima, porque o ensino público ele não tem comparação com o ensino de escola privada. Não tem. É incomparável o grau de diferença. E nós queremos, na profundidade da alma, você pode, vai, você consegue, autoestima. E os que não conseguiram, agasalha, vem, vamos continuar. Então, nós nos comunicamos sempre nas orações. Digno de lástima, portanto, quando o homem se deixa tocar e, portanto, dilata a corrente do mal. Diz Emmanuel, consciente ou inconscientemente. É óbvio que a questão da gradação das responsabilidades são distintas quando há consciência e quando não há. Da dilatação do corrente do mal. Ora, e no instante seguinte,
se tivemos um contato com a corrente do mal, nos serviu de experiência e podemos modificar a posição. Então, que sirva, antes de tudo, de aprendizado para o progresso quando nós, nas palavras de Emmanuel, dilatamos a corrente do mal. Mas os espíritos superiores, nesse momento, sentem compaixão, sentem lástima dos homens. Por isso, Jesus, compreendendo a carência, quer dizer, a ausência de homens e mulheres isentos de culpa. Não tem ninguém na Terra isento de culpa. E por isso, compreendendo que essas pessoas isentas de culpa não existem na Terra, Jesus lançou o adjetivo vale mais que o substantivo, um expressivo programa. Programa de quê? Um expressivo programa de amor a benefício de todos. Qual? É porque não compreende. A gente até entende as palavras de Emmanuel, mas a nossa diferença com relação aos espíritos que são superiores a nós é com relação ao valor dado, ao sentimento envolvido. Qual é o programa? Quando estiverdes orando, esse é o programa. Quando estiverdes orando, perdoai. Perdoai. Quando estiverdes orando, perdoai. Esse é o expressivo programa de amor a benefício de cada um e de todos nós. Então vamos lá. Continuar aqui com Kardec. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quais são elas? Quando orardes, diz ele, não vos ponhai em evidência. Vai, você está orando para ser admirado? Não. Ora em segredo. Quer dizer, com humildade. Primeira qualidade da prece. Primeira qualidade. Orar com humildade. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade de palavras que sereis escutados. Vamos repetir 1000 vezes determinada oração. Não. Não é isso. Deus não é surdo. Por que a repetição? Ele é a sabedoria infinita. É pela sinceridade das palavras. Então, segunda coisa. Qualidades da prece, é o que estamos estudando. Humildade e sinceridade. Humildade e sinceridade. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, terceira característica, perdão. Terceira característica da prece, perdão prévio das ofensas alheias. Porque tem uma consequência do outro lado da moeda. Se não houver o perdão prévio do que sofremos, né? Do que cremos ter sofrido, isso também tem uma causa e tem também uma finalidade, não teremos o próprio perdão dos equívocos que nós cometemos. Nessa vida e nas outras. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Então, repete a questão da humildade, né? E a gente lembra de capítulo lá para trás, sem humildade você consegue ser caridoso? Não. Sem humildade você não consegue ser caridoso. Vamos lá auxiliar os venezuelanos. Vai chegar sem humildade? Então, chega com... Vamos botar a palavra, mas bota um grau leve, mesmo que leve. Chega com algum grau de arrogância.
Mas diminui bem, lógico, porque você não vai chegar com... Vai chegar algum grau de orgulho para auxiliar? Vou. Então você não foi caridoso, porque você só consegue ser caridoso se você for humilde. E aí aquele benefício que ia ser dado às pessoas, em vez de aliviar o coração, a pessoa até recebe, mas aquilo pesa na alma. E por consequência, o que tentou praticar um ato de auxílio acaba não recebendo uma recompensa divina, porque as energias dele, de algum grau de orgulho, não fez uma sintonia eletroquímica com a energia dos espíritos superiores. Agora é óbvio, melhor do que não fazer nada. E depois que ele melhorar, ele recebe. Enfim, o homem tem que subir a montanha, não pode parar de servir, né? Examinai os vossos defeitos. Então, humildade, sinceridade, perdão para receber perdão. Examinai os vossos defeitos. Quarta qualidade. E não, sendo que a humildade foi repetida 2 vezes. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. Que envolve novamente a questão da humildade, sim. E a sinceridade. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Pelo amor de Deus. Aí que a prece vai ser longa, pelo menos se for a minha. Examinar o que há de mal em vós. Procurai o que há de mal em vós, se vos comparardes aos outros. Né? Aí ele pede para que leiamos o capítulo 10, itens 7 e 8. Então vamos lá. No meu livro aqui, a página 137 e 138. Foram aí, gente? Sim. Então vamos lá. Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, olha então o tempo em que Jesus está, né? As pessoas, como é que elas vão realizar uma oração, um contato com Deus? O homem está um tanto materializado que ele ele acredita que para ter o contato com Deus, ele precisa levar uma oferenda material no altar. Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, agora me digam, não tem uma influência espiritual superior aí? Porque foi no momento que ele foi entrar no altar para ofertar a oferenda, aí se lembrou de alguém, né? Que tem qualquer coisa contra aquela pessoa que ia ofertar a oferenda. É um espírito superior já lhe dando a dica mental, né? Olha, você errou com o fulano. E ele, com razão, face à sua natureza atual, está insatisfeito contigo. Então, ele mostrou aí o valor que tem das questões psicológicas e não da oferenda. Porque deixa a tua oferenda, deixa a vossa dádiva junto ao altar e ides antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois você vem e volta a oferecer a tua oferenda. Quer dizer, olha, eu tenho uma energia libertadora para te ofertar. Eu tenho uma energia libertadora que vai te dar serenidade e paz. Só que você está agrilhoado a questões terrenas e a outras pessoas. Você está preso a outros por uma energia viscosa, com a qual
aqui você está, não faz sintonia com o que aqui eu quero te dar. É perda de tempo. Se eu te ofertar, vai misturar, vai sujar. Não vai redundar em benefício. Não vai redundar em benefício. Você não está em condição de adquirir a serenidade que veio buscar e que eu tenho para te dar. Quando Jesus diz, ide reconciliar-vos com vosso irmão, antes de apresentardes a vossa oferenda no altar, está examinando que o sacrifício mais agradável ao Senhor é qual? Puxa, mas foi um sacrifício para mim, eu vim aqui entregar este carneiro, porque ele vai fazer falta lá em casa. Eu vim ofertar essa oferenda. Meu amigo, o sacrifício mais agradável a Deus não é do carneiro, pode ficar com ele. O sacrifício mais agradável a Deus é o que se faça do próprio ressentimento, que se faça da lembrança dolorosa, sacrifício do rancor, sacrifício do sentimento de raiva. Vai, reconcilia. Esse é o sacrifício agradável. É psicológico. Que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso haver perdoado. E acrescenta Kardec. É preciso haver perdoado. E é preciso haver reparado os males que tenha feito a algum de seus irmãos. Tá, beleza. Então agora pensa. Nessa vida eu andei em falta com outros. Eu andei em falta com outros nessa vida. Tudo bem, olha para cima, perdoa, retifica o caminho, repara os males, vai em frente. Agora fecha o olho e pensa em vidas passadas. Ora, a nossa conta de débito-crédito com relação às vidas pregressas tem mais débito do que crédito, com certeza. Tanto é que eu não lembro o que eu fiz em vidas pregressas. E eu não lembro porque a lembrança é algo, às vezes, tão significativo que iria me desequilibrar emocionalmente. Então, Deus dá uma apagadinha, deixa, e nós fiquemos mais livres para subir a escada, porque o débito não é pequeno. Então, tendo a gente uma montanha de débitos, temos que perdoar os débitos dos outros. Só então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro. Ora, então, antes de tudo, o coração tem que estar purificado para que haja uma aceitação, para que haja uma sintonia energética, para que receba uma força para se manter na luta da vida. O coração tem que estar isento de qualquer pensamento mal, porque o pensamento mal é uma energia que não permite uma sintonia com uma energia luminífera, quintessenciada. O perispírito está muito denso, é um perispírito extremamente viscoso. E como eu vou fazer a luz atravessar essa densidade perispiritual toda? Não vai dar certo. Então, ele materializou o preceito, quer dizer, ele teve que colocar a regra, o ensino, de uma forma mais clara, materializada, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário que o ensino, que as suas palavras fossem algo próximo do costume do povo, porque senão não ia entender nada. Agora nós, o cristão, não oferece mais bens materiais, dons materiais, porque o cristão espiritualizou o sacrifício. Agora ele vê que é mais uma questão psicológica, um raciocínio mental. Aí é que o preceito, o ensino, ganha ainda mais força. Por quê? Porque o cristão oferece sua alma. Me embeleza a alma, Jesus. Me dá um banho de uma energia salutar que eu comumente não tenho. Não vai dar.
Não vai dar, não vai ter sintonia, tua alma não está purificada. Então eu tenho que estar purificado para receber pureza. Eu quero uma sintonia com os espíritos virtuosos. Então eu tenho que instalar virtude em mim. Eu tenho que ser uma espécie de espelho em que eu construí alguma virtude no meu coração para que haja uma sintonia com as virtudes que são superiores à minha. Porque senão não tem sintonia. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de fora o quê? Todo sentimento de ódio, todo sentimento de animosidade, quer dizer, de rancor, de má vontade, de malquerença dos outros. Tem que deixar todo o mau pensamento contra o seu irmão, senão está perdendo tempo mesmo na casa de oração. Só então os anjos levarão a sua prece aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Senão, não foi agradável a Deus. E ele também não está impaciente. Espera a melhoria, porque ele quer nos ofertar o melhor que ele tem. Pois não. João, tem no mundo maior, né? Ele diz aqui, né? A porta divina não se abre a espíritos que não se divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. Tá? Jesus não atingiu a ressurreição sem subir no Calvário. Nós também temos que subir, que é o que você acabou de dizer, né? Nós temos que subir na montanha. Tá? Com sacrifício do jeito que for. Vai ali. Né? É aquele da fonte da água, né? Que, tá bem ali, qual o caminho que eu sigo? Quer dizer, ele acha que foi ele, né? Mas foi a intuição, olha, continua, que bem ali tem uma fonte de água. Né? Vê o sacrifício do escalador, né? Exato. E às vezes escorrega, desce ali uns 5 metros, 10 metros, sobe de novo. Sobe de novo. Nós temos que subir no Calvário, que é para poder atingir a ressurreição. Não tem trabalho fácil. Ele fala aqui, né, que se você quiser... Quer ver? Aonde ele fala aqui? Que ele diz que você não pode pedir, né, um repouso, tá? Você tem que lutar para conseguir o repouso. Sim. Lá em cima. E assim mesmo lá você não vai ter o repouso. Você vai ter que trabalhar pelos seus irmãos que continuam atrasados em relação a você. É um repouso interno produtivo. É uma paz interna produtiva, não é uma paz interna ociosa. Exatamente, não é a ociosidade. Você não vai conseguir ociosidade. Não. Até para o seu próprio benefício é bom que você não seja ocioso. Como você leu aí. O advérbio tem mais valor que o substantivo. O trabalho incessante não é se você trabalha ou não. Não é se você faz ou não alguma coisa. É se você faz de forma incessante. É diferente. Diferentíssimo. Exatamente. É questão... Eleva o grau a um patamar muito superior. Não é se você trabalha ou não. Eu estou fazendo a caridade aos sábados. Como? Não é se você faz ou não. É se você faz incessantemente. Exatamente. Essa é a diferença. A porta será aberta após um trabalho incessante. E nesse trabalho também vão ter provas, vão ter dores, vão ter sofrimentos, porque as tentativas de escalada da montanha atual não vão retirar a bagagem de débitos de vidas pregressas. Por que fariam isso? Não, eu estou querendo subir a montanha, mas e essa mochila aí? Está aí de 20 quilos aí atrás de você. Ela é sua, por que outra pessoa tem que carregar?
Ela é Exato. sua. Ela é sua. Aí ele A diz sua. aqui, ó, precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Não contei com os achotes alheios para a jornada. Carregue o seu peso, carregue sua Exato. mala, a sua mochila de 20 quilos, de 50, quantos forem, mas carregue. É, Tá? e não é necessário alguma força, né? É necessário todas as forças. E não Exatamente. conte com a luz dos outros. Você tem que ser luminoso. Exatamente, Ora, com a sua luz. é. Qual é a nossa luz? É o que conhecemos. Conhecimento é luz. Exatamente. Beleza, Não, gente? Beleza. beleza. Não, é Pode falar. interessante como que existe, considera a Bíblia um livro tão sagrado. Assim, aqui no Brasil, todas as religiões, assim, todas não, né? Mas a maioria das religiões considera como um livro quase santo. E como que se consegue tirar tanta interpretação do que está escrito dentro dela, né? Porque Não conhece. tem gente que consegue tirar o materialismo dentro da Bíblia. Não, você tem que. É umas coisas assim que tem hora que a gente fica para pensar como que é a mente humana, né? Como que leva as coisas para o que. Não é o que está escrito. E eu acho que ele sabe a verdadeira interpretação, mas é o que me convém interpretar naquele momento, né? É Ele exatamente. sabe. Milhões de anos. Interpreta aquilo que quer. Não é o que está escrito realmente. Eu quero que seja isso, mas não é o que está ali. É. Mas tudo bem, o Espiritismo é a chave pela qual se vai interpretar o Evangelho, né? O mundo não está sem governo, não é um barco, como diz Joana, não é um barco à matroca, não é um barco à deriva no oceano. E pelo Espiritismo, o homem será regenerado. As interpretações, portanto, distorcidas e equivocadas, circunstanciais a benefício próprio, ao longo de um prazo, deixarão de existir. Vamos em frente. A gente mesmo não tem uma interpretação muito clara, né? Muito profunda, muito completa. Agora que, digamos assim, estamos acendendo uma lâmpada de 2 volts ali na nossa cabeça, que antes era escuridão plena. Vamos estudar muito, porque quanto mais a gente estudar, mais luz possuímos, é a nossa luz. Vamos estudar muito. Ora, é algo aliado. O pessoal fala assim, não, mas o negócio é praticar. Como é que você vai praticar se você não tem o conhecimento? A Joana diz assim, os princípios são amai-vos e instruí-vos. Porém, o homem, em regra, quer ficar no amai-vos. Vamos fazer, vamos fazer. Aí ela diz, se não tem instrução, não vai ter o amai-vos. Porque eles estão correlatos. Sem o ensino, você vai acabar derivando sem consciência nas paixões. E em vez de você efetivamente cumprir o amai-vos, você não cumprirá, porque você vai dar interpretações distorcidas. Então, há uma necessidade de instrução para que haja o próprio cumprimento do primeiro mandamento, de amar o próximo. Então, vamos nos instruir, tentar nos instruir, e ao longo da caminhada ir retificando o nosso proceder com relação aos outros. É uma caminhada longa, mas não pode faltar instrução, porque sem ela a gente não vai cumprir o amai-vos, não vai. Beleza, gente? Ótimo. Maravilha? Excelente. Quem faz a oração então, gente, para elevar os nossos perispíritos? Fazer brilhar a pouquíssima luz que possuímos, mas pelo menos é melhor a pouquíssima luz do que nenhuma luz. Já é um candeeiro, nós já estamos com o candeeiro na mão. Nós perdemos o fogo. Vamos botar a lâmpada, não deixar essa luz apagar, né? Bota a mão assim.
Não pode o vento alheio apagar a luminosidade e o homem perder a serenidade e a paz no contato com o próximo. Não dá. Senhor, agradecidos estamos por mais esse dia de estudo do Teu Evangelho. Com corações amorosos, Pai, vimos que o nosso pedido está começando a dar algum proveito. Começamos hoje pedindo, Senhor, pelos nossos irmãos. E cremos na Tua intercessão junto ao coração dos homens, que a ajuda será efetuada. Ó Pai, como é bom termos esse conhecimento, como é bom saber amar o nosso próximo, como nos alivia o coração. Sabemos que estamos no caminho. Abre a porta para nós, Pai. Deixa-nos entrar. Queremos te seguir, Senhor. Com todas as dificuldades que foram angariadas por nós mesmos, te pedimos amparo para um dia chegarmos até Ti. Eleva nossas consciências, Pai, para que sejamos melhores a cada dia. Pai, perdoa-nos por tantos erros que temos cometidos no caminho. Queremos também, Senhor, perdoar nossos irmãos, perdoar todos aqueles com quem temos algum entrave, que não são poucos, sabemos disso, temos plena consciência dos nossos erros. Por isso te pedimos ajuda para prosseguirmos no caminho. Agradecidos, Pai, com o coração mais leve, te pedimos que fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Hoje eu iniciei e terminei, gente. É ótimo, é muito bom. Ai, gente. Ai, eu sou muito emotiva.